Salve, salve, galera. Estamos aqui para mais um vídeo, hein? Tô chegando na área para trazer mais um vídeo aqui para vocês. E dessa vez vou estar trazendo aí as notícias aí do nosso Mengão. Amanhã tem Mengão aí contra o Fluminense. Se Deus quiser, vamos ganhar aí do Fluminense e vamos continuar aí na liderança. Então, galera, eu vou estar trazendo as notícias aí desse confronto de Flamengo e Fluminense. Então já chega deixando o like aí, se inscreve no canal. Ajuda nós a crescer a cada dia, galera. Se inscreve no canal aí, te agradeço demais. E também tem notícias sobre o Pedro, né? Provavelmente que ele volte contra o Bragantino aí para testar como é que ele tá. E é isso, tamo junto e vamos às notícias do nosso Mengão. Vamos nessa. Na era Zubeldia. Olha só esse desempenho do Fluminense na era Zubeldia em casa. 2-0 contra o Botafogo, 3-0 contra o Galo e aí o 1-0 protocolar de sempre. 1-0 contra o Juventude, contra o Internacional, contra o Ceará e contra o Mirassol como mandante. Perdeu para o Vasco no Maracanã como visitante, perdeu outros jogos como visitante. O fato é que o Fluminense do Zubeldia faz os últimos 10 recortes, os últimos 10 jogos, faz a melhor campanha do Campeonato Brasileiro até aqui. Já o Flamengo ele só perdeu um jogo dos últimos 13 contra o Fluminense. E depois vocês falam que não tem espanholização. Não, não tá. Tá tudo normal. Quem fez mais pontos nos últimos 10 jogos? Fluminense. Flamengo ou Fluminense? Fluminense. O campeonato, na verdade, tem 38 rodadas e não 10, né? Também tem isso. Um tá disputando o título, o outro tá o oitavo lugar. Mas o Zubeldia entrou há pouco tempo. O Zubeldia não tá desde a primeira rodada. Tudo bem, mas... Não, o retrato é o que eu tô falando. Claro, claro. É só Palmeiras e Flamengo e o resto é o resto. Quem ganhou do Mirassol? Então, mas não é campeonato ele ganhou do Mirassol, é campeonato brasileiro. Não, tô dizendo que o Fluminense pode decidir o campeonato essa semana. Não, ele pode atrapalhar. O jogo é duro mesmo, né, Danilo? Falando isso agora sem ironias. Você falou Danilo olhando pro Rodrigo, é pro mim? Rodrigo, desculpa. É comigo? Não, jogo duríssimo pro Flamengo. Se você reparar nessa sequência que você colocou ali, baliza zero, né? Como diz o Arnaldo, né? O time do Zubeldia não tomou gols em casa. A gente tem que ressaltar que teve um clássico contra o Vasco ganhou de 2-0 ali, até um jogo que o Fluminense começou melhor, mas depois que o Vasco tomou conta da partida. Então, que é um cenário mais parecido, digamos assim, porque é clássico, como teve o Fluminense e Botafogo, mas de qualquer jeito é um jogo duríssimo. O Fluminense vai vir mais descansado também, né? Porque não jogou nessa data FIFA, tá 10 dias descansando. Tem uma obrigação de fazer resultado, obrigação assim, no sentido, né, tem necessidade de conseguir resultado porque tá brigando pela vaga na Libertadores, é um time difícil de tomar gol e que tem ali, consegue essas esticadas, golzinhos. Você vê que o jogo do Fluminense, muitas vezes você olha e fala assim, nossa, esse jogo parece que não vai para lugar nenhum, e aí o Fluminense vai lá e acha um golzinho, como se defende bem, sai com uma vitória. Eu acho que o Flamengo ainda vindo meio depauperado da data FIFA, a gente não sabe quem que vai estar inteiro. Vai ser, eu acho que o jogo mais duro do Flamengo até o final do campeonato, ainda em que pese o fato de ter o Mirassol na última rodada, né? Mas eu acho que esse jogo contra o Fluminense, pelo peso do clássico, pela mobilização que tá a torcida do Fluminense, vamos ver como é que tá no estádio, mas que pelo menos a diretoria tentou que tem essa mobilização, né? Que comprasse a maior parte dos ingressos no meio do campo, que é o setor leste, né? E que normalmente, mesmo quando o Fluminense é mandante, a torcida do Flamengo ocupa mais esse setor. Então eu acho que vai ser um jogo duríssimo e até uma motivação de tirar título do Flamengo mesmo, que é uma coisa absolutamente normal entre rivais. Não sei se tirar título, mas afetar, né, a briga final. Por isso, inclusive, que eu acho que o gol do Roleiser foi muito importante para o Flamengo, que permitiu ao Flamengo negociar um empate nesse meio de semana. Se o Palmeiras ganhar o seu jogo contra o Vitória, como se espera, e o Flamengo arrumar um empate, ele se mantém na frente para os 4 jogos finais. Arnaldo, falando sério, sim, é um jogo duríssimo. O Fluminense e o Zubeldia duríssimo para se ganhar em casa, tanto que está lutando por uma vaga na Libertadores aí. E tem isso tudo que o Rodrigo falou. O Fluminense seria um negócio muito legal para o Fluminense terminar o ano dando uma atrapalhada no Flamengo. Se você tirar ponto hoje, empatar, não é ruim para o Flamengo, mas também faz com que o Palmeiras possa encostar, né? De novo. Mas a função ou a missão do Fluminense nesse campeonato não é só atrapalhar o Flamengo, né? Talvez garantir uma vaga para a Libertadores, independentemente da Copa do Brasil, e tentar o título da Copa do Brasil, né? O Fluminense tem muita coisa para fazer ainda esse ano. E esses
eu só brinquei com você porque nesse campeonato em que os dois líderes pontuam muito, ser o melhor time das últimas 10 rodadas é um dado importante. E as duas últimas partidas foram muito difíceis, né? O Fluminense jogou com o Mirassol, ganhou, e jogou contra o Cruzeiro em Minas e empatou. E teve chance de ganhar, né? E foi 0-0. E não foi vazado também pelo Cruzeiro no Mineirão. E aí o interessante é que na mesma semana tem o Fla-Flu e depois ele visita o Palmeiras, né? Na mesma semana. Então, eu acho que é o primeiro dos fiéis da balança, né? Porque, quer dizer, o primeiro não, o segundo. Já teve o Santos, agora é o Fluminense. Depois tem o Galo e, por fim, o Ceará. Times que jogam contra os dois primeiros, né? Nessa briga pelo título. E concordo plenamente com o Rodrigo. O fato do Palmeiras não ter pontuado nas duas últimas partidas dá ao Flamengo o direito de um empate, né? Que pode ser nesse clássico, né? Se você jogar sem a faca no pescoço completamente num clássico, eu acho que é uma vantagem para o Flamengo, né? Agora a pressão maior está do lado do Palmeiras, para quem não pode errar de jeito nenhum nessa sequência, né? E no final de semana, quando recebe o Fluminense, o Palmeiras, o Flamengo também tem um jogo arriscado, porque vai enfrentar um time que renasceu e que tem um técnico que ele gosta desses momentos, né? O Bragantino estava morto e com o Wagner Mancini ganhou, de repente, do Corinthians, do São Paulo e do Atlético Mineiro na sequência. Fez os 9 pontos contra os grandões, né? E ele acho que ele pode encher também a paciência do Flamengo no final de Tem semana, um ponto, mas Arnaldo, uma coisa de cada vez. Um ponto importante é que o Bragantino jogou esse fim de semana com o Atlético Mineiro, que é essa rodada, e passa a semana toda sem jogar. Sim. Então, e o Flamengo vai enfrentar o Fluminense com a suposta volta dos sul-americanos gringos aí, que a gente não sabe como vai ser, e vai ter que jogar já depois no sábado contra o Bragantino. E o Bragantino está querendo sonhar de novo com o G8. O Mancini realmente. Então, assim, eu concordo. O Fluminense é o jogo mais duro para o Flamengo. Mas o Bragantino, há 3 rodadas, era um jogo que a gente ia falar: esse aí é 3 pontos para o Flamengo. Verdade. Agora, é mais difícil do que parecia. Eu vou dizer que os dois, né, Danilo? Vai ser muito difícil, né? Se a gente olhar... Às vezes as pessoas ficam olhando a tabela e falam assim, entra nessa tese do Tirone da espanholização e acha que os caras vão conseguir 18 pontos até o final do campeonato. O Flamengo e o Palmeiras vão jogar de 3 em 3 dias. Sim, sim. Uma maratona física que com certeza vai afetá-los nesses jogos aí. Eu duvido que eles vão ter um alto aproveitamento nessa reta final. E aí eu tô falando dos dois. Eu duvido, eu acho que vai ser um negócio de sobrevivência ali. Quem perder menos pontos, não é quem... Mas quem perder, assim, eu acho que vai ter algumas perdas de pontos ali. Um cara que tiver um desempenho, tipo, arrumar 2, 3 empates e umas 3 vitórias, acho bem possível que ganhe o título, entendeu? Não vai ser uma coisa, um passeio para os dois até o fim do campeonato, não. Coloca de novo a tela com os jogos. Fala aí. Essa quarta, não, é só uma breve. Quarta-feira é o último jogo em que eles jogam em horários diferentes. Depois, dali pra frente, sempre no mesmo horário. Diante disso que o Rodrigo falou, vai que... Olha a tabelinha ali do Cruzeiro. Vai jogar pouco. Juventude, Corinthians, Ceará... Já pensou se o Cruzeiro começa a dar uma aprontada? Não. É difícil, muito difícil. Mas, sei lá, vai saber. Bom, esse jogo contra o Bragantino, que a gente tá falando que era um jogo que a gente achava que era meio galinha morta, eu ainda acho que na hora H o Red Bull, o Bragantino nunca decepciona e a hora que precisa dele, ele não faz nada. Mas, enfim, vamos ver. Espero que eu queime a língua, né, para a torcida do Bragantino. Agora, nesse jogo aí, há uma possibilidade, Rodrigo, pelo menos o Pedro ser testado para ver como é que ele tá e tudo mais. A recuperação dele vai muito bem, não é isso? Tem essa perspectiva dele ser escalado esse jogo, até porque não tem outro jogo para ele ser escalado, né? Porque depois desse já é um jogo de véspera de Libertadores e faltariam 3 dias para a final, sendo que ele é um cara que está voltando sem ritmo, então o Flamengo precisa entender como que está o Pedro para jogar uma partida de futebol. Não sei se o jogo inteiro, mas
30 minutos, 40 minutos, ele precisa entender e a chance é nesse jogo contra o Red Bull. Ver lá como é que tá funcionando a tipóia, se ele vai conseguir ganhar duelo X, porque não adianta botar o Pedro em campo e você constatar que ele ainda não tá conseguindo dividir bolas, não vai ganhar uma bola lá por cima quando os zagueiros do Palmeiras são super fortes, forem para cima dele, não vai adiantar ter um Pedro meia boca. Da outra vez, quando ele voltou de uma contusão séria, né, mais séria que essa, de joelho, ele demorou algum tempo para adquirir o ritmo, né, de jogo. Dessa vez a parada é menor, então eu acho que tem esse fator, mas o Flamengo precisa entender como que tá o Pedro. Até para saber se pode escalar, por exemplo, se ele pode ser titular na final em Lima, eu hoje acho difícil. Se ele jogar um jogo só. Mas vamos ver. Eu acho que o jogo contra o Red Bull é essencial para entender isso. É jogo de futebol, não é treino. E aí você vai poder saber como você tem esse centroavante para a final. Olha, tem outra questão, e aí eu queria saber, isso vale para Flamengo e para Palmeiras. O que esses times vão fazer no jogo antes da final? Esse jogo contra o Galo, do Flamengo contra o Galo, e o Palmeiras é contra o Grêmio. O que eles vão fazer? Como disse o Danilo, o jogo para testar o Pedro... o Rodrigo. O jogo pra vingança, porque eu tô te chamando de Arnaldo Tironi. O jogo para testar o jogo para testar o Pedro é contra o Red Bull Bragantino. Sim. Não tá nem contando o jogo contra o Galo. Porque na verdade, sim, acho que o Pedro até tem uma situação um pouco diferente dos demais, porque como ele tá há muito tempo sem jogar, ele precisa jogar 2, 3 partidas seguidas, tipo 2 no caso, não tem como ser 3, 2 partidas aí para ver o ritmo, mas acho que o Rodrigo tá falando... Agora, nesse jogo aí, há uma possibilidade, Rodrigo, pelo menos o Pedro ser testado para ver como é que ele tá e tudo mais, a recuperação dele vai muito bem, não é isso? Tem essa perspectiva dele ser escalado esse jogo, até porque não tem outro jogo para ele ser escalado, né? Porque depois desse já é um jogo de véspera de Libertadores e faltariam 3 dias para a final, sendo que ele é um cara que está voltando sem ritmo, então o Flamengo precisa entender como que tá o Pedro para jogar uma partida de futebol. Não sei se o jogo inteiro, mas 30 minutos, 40 minutos, ele precisa entender e a chance é nesse jogo contra o Red Bull. Ver lá como é que tá funcionando a tipóia, se ele vai conseguir ganhar duelo X, porque não adianta botar o Pedro em campo e você constatar que ele ainda não tá conseguindo dividir bolas, não vai ganhar uma bola lá por cima quando os zagueiros do Palmeiras são super fortes, forem para cima dele, não vai adiantar ter um Pedro meia boca. Da outra vez, quando ele voltou de uma contusão séria, né, mais séria que essa, de joelho, ele demorou algum tempo para adquirir o ritmo, né, de jogo. Dessa vez a parada é menor, então eu acho que tem esse fator, mas o Flamengo precisa entender como que tá o Pedro. Até para saber se pode escalar, por exemplo, se ele pode ser titular na final em Lima, eu hoje acho difícil. Se ele jogar um jogo só. Mas vamos ver. Eu acho que o jogo contra o Red Bull é essencial para entender isso. É jogo de futebol, não é treino. E aí você vai poder saber como você tem esse centroavante para a final. Olha, tem outra questão, e aí eu queria saber, isso vale para Flamengo e para Palmeiras. O que esses times vão fazer no jogo antes da final? Esse jogo contra o Galo, do Flamengo contra o Galo, e o Palmeiras é contra o Grêmio. O que eles vão fazer? Como disse o Danilo, o jogo para testar o Pedro... o Rodrigo. O jogo vingança, porque eu tô te chamando de Arnaldo Tironi. O jogo para testar o jogo para testar o Pedro é contra o Red Bull Bragantino. Sim. Não tá nem contando o jogo contra o Galo. Porque na verdade, sim, acho que o Pedro até tem uma situação um pouco diferente dos demais, porque como ele tá há muito tempo sem jogar, ele precisa jogar 2, 3 partidas seguidas, tipo 2 no caso, não tem como ser 3, 2 partidas aí para ver o ritmo. Mas acho que o Rodrigo tá falando nesse planejamento que não tem muito como jogar contra o Galo, porque eu imagino que, sei lá, Jorginho, Alexandro, Saul, esses caras que normalmente têm um controle de carga, eles não vão enfrentar o Atlético Mineiro na terça, véspera de viagem, antes de ir para Lima. Mas no caso do Pedro, eu acho até que dá para jogar uns 30, 40 minutos, não sei quanto que ele vai poder jogar. Talvez pouco tempo, né, Danilo? Se for bem pouco tempo, tudo bem, mas não dá pra botar ele o jogo inteiro, né? Sim, 90 minutos não, mas joga 45 minutos, joga 30 contra o Bragantino, 45 contra o Galo, sabe? Para ver se, vamos ver se ele vai, e aí, imagino eu, 60 contra o Palmeiras numa final. Claro, isso vai depender da resposta dele em campo, porque o Pedro é um cara que usa muito o corpo para proteger bola, para disputas e tal, e mais do que isso, vamos lembrar o tanto de gol acrobático que o Pedro já fez. É voleio para cá, é dando uma meia bicicleta, é se jogando, é peixinho, e tudo isso depende muito de como ele vai estar confiante para fazer esses movimentos ou não, porque é o braço que ele usa de apoio quando ele cai, quando ele se joga, quando ele disputa. Então é uma situação bem particular, né, do Pedro. Então eu acho que é importante mesmo ele jogar contra o Bragantino, porque por mais realista que seja o treino,
não tem como escapar do treino é treino, jogo é jogo, porque é muito diferente ele enfrentar um zagueiro que vai ter vontade mesmo de jantar a dividida. É muito diferente dele pegar lá no treino, sei lá, o Léo Pereira num treino, e o Léo Pereira não vai derrubar, não vai levantar o Pedro, tá? Então, o jogo vai ser bem importante para ele saber como que está o braço dele. Arnaldo, você tem plenos poderes. Além de levantar o dedinho para falar, eu vou fazer 2 perguntas para você. O que fazer nesses jogos? Você tem plenos poderes sobre Palmeiras e Flamengo. O que fazer nesses jogos pré? E também falar sobre o Pedro. Eu acho que aí o Abel tem mais facilidade que embora não seja tão amigo, que o Felipe. Ligar para o Arthur Jorge e perguntar o que ele fez no ano passado. Na verdade, Tironi, eu trouxe, lembra para você ontem, as escalações do Botafogo no ano passado, porque essa situação que eles estão vivendo, Palmeiras e Flamengo, o Botafogo viveu muito na reta final do ano passado, disputando os 2 títulos. O Botafogo teve que jogar com o Palmeiras como visitante na terça-feira, antes da final da Libertadores, precisando da vitória. E o Arthur Jorge escalou o time titular do goleiro ao Igor Jesus e ganhou do Palmeiras na terça. No final de semana, perdeu o Bastos, machucado nesse jogo com o Palmeiras. No final de semana contra o Atlético, ele repetiu exatamente a escalação, a exceção foi o Adrielson no lugar do Bastos, porque o Bastos estava machucado. Perdeu o Gregório com 30 segundos. Ganhou do Atlético. Na volta, ele precisava ganhar do Inter em Porto Alegre para não ser ultrapassado pelo Palmeiras. Repetiu a escalação. O título da Copa Libertadores. Cobrou o preço só contra o Pachuca, né? Contra o Pachuca cobrou o preço. Só trocou. Mas espera aí. Palmeiras e Flamengo, eles estão... Essa é uma questão, Danilo. Não, sim. Eu concordo com a sua análise. Só lembrei que... Se Palmeiras e Flamengo estiverem pensando no Mundial antes de conquistar o Brasileiro, aí é outra coisa. Não. É só tô... Agora, o Mundial são 3 etapas agora e é o PSG na final. Sim. Então, esse negócio de preservar jogador nesse momento, esquece. E o Palmeiras tem um elenco parecido com o do Botafogo ano passado, só tem jogador com saúde jovem. O Palmeiras não tem nem que escolher, né? Não tem essa. E o Botafogo, de novo, ele fez uma coisa muito complexa, mas fez. E ele manteve o nível de concentração, foco, físico e técnico até a última rodada do Brasileiro, porque ele precisou do resultado com o São Paulo, com o mesmo time. Na 4ª partida daquela série de 2 semanas inesquecíveis. O Botafogo já fez. Os outros podem fazer. Agora, não dá para agora, olha lá, então eu vou botar o cara para testar para a final da Libertadores. Não, eu tenho que ganhar o Brasileiro também. Né? Eu tenho que ganhar o Brasileiro também. Ponto a ponto, cabeça a cabeça. Né? Então, eu acho que nessa semana específica eles vão repetir o que o Botafogo fez ano passado e o Botafogo conseguiu. Então, Palmeiras e Flamengo podem conseguir também. Foi o Cruzeiro, hein? Tem a tabela mais fácil. Vai que, mas acho que não, sinceramente falando. Agora, o Palmeiras vai ter o reforço do Gustavo Gomes, né? Eu separei até a aspa aqui do Alfaro, declaração. O Alfaro, que é o Gustavo Alfaro, técnico da seleção paraguaia, ele revelou ontem, né, numa entrevista coletiva, que ele não vai pôr o Gustavo Gomes e também não vai pôr o Júnior Alonso do Atlético Mineiro, num acordo que ele fez com os clubes. Curioso, né? Eu achei ontem fui conversar lá no Palmeiras, falei, esse acordo, como funcionou e tal, e o pessoal tentou desconversar. Eu achei, assim, estranho essa tentativa de desconversar, porque o Gustavo Alfaro, que é o técnico do Paraguai, falou. Então, enfim, em todo caso ele fala, né? Tem o caso do Gustavo Gomes e Júnior Alonso, que eles vão disputar Copas Internacionais. O Alonso joga nesse sábado e o Gustavo Gomes no outro sábado. Já estive do outro lado e conheço as necessidades. Então, assim, eu achei curiosa essa decisão do Palmeiras, né, de desconversar sobre esse acordo, enfim. O Alfaro falou disso ontem e para o Palmeiras é excelente, né? Porque o Gustavo Gomes volta. O Palmeiras tem hoje no sistema defensivo um Murilo bastante inconstante, um Mikael que está longe de ser o jogador que traz mais confiança para a sua torcida. Então o Gustavo Gomes ter jogado a primeira partida e ficar preservado agora para poder pegar o avião e jogar contra o Vitória amanhã, 7h30, é importante. Isso se de repente, né? Se de repente o zagueiro que jogar hoje não se machucar, o Gustavo Gomes tem que entrar de última hora, enfim, tudo pode acontecer. Mas os planos da seleção paraguaia pro Palmeiras e pro Atlético Mineiro acabaram sendo bons para preservar o Gustavo Gomes. Tem que ver como vai ser o Sousa também. O Sousa tá convocado, não dá para saber
como vai ser a utilização dele. A informação é que o Sousa tem aqui para falar, diferente do atacante Ramon Sousa, que deve ser titular nesse jogo. Então o Ramon Sousa, eu libero o Gustavo Gomes, mas o Ramon Sousa eu vou ter que usar e tudo mais. É curioso porque a gente normalmente vê, né? E eu acho que o caso do Gustavo Gomes, ele é muito particular, né? Porque ele é dono do time, ele já sabe que está na Copa, ele não precisa negociar com o Alfaro uma convocação. Eu acho que ele tem o tamanho para chegar lá e falar, mesmo que o Palmeiras não tenha feito, que o Anderson Barros não tenha ligado, o Gustavo Gomes tem o tamanho para chegar lá para o Alfaro e falar, professor, posso jogar o primeiro e o segundo, porque eu vou ter jogo da Libertadores e tal, seria bom para mim e tal. Agora, o Sousa provavelmente não está nessa condição, né? Ele tem que comer o último prato de feijão que tiver lá para mostrar